explorar, começando a gravação, ok? Nós vamos explorar como é possível ser uma médica excelente, como a gente é, valorizada e ter a sensação de liberdade ao mesmo tempo. Liberdade no sentido principalmente de poder de escolha. E eu quero começar com a seguinte pergunta, porque nós seis aqui já nos fizemos essas perguntas em um momento da nossa jornada. A medicina te trouxe a vida que sonhava? Não precisa nem responder agora. É só um convite ao pensamento. Será que quando eu escolhi medicina, eu imaginei que eu ia estar como eu estou hoje? Ou eu imaginava algo diferente? Qual é a sensação que vem quando essa pergunta ecoa? É assim que a gente vai começar. Meninas, o que é que a gente percebe hoje que é a principal dor? A gente lutou para ter uma excelente formação. A gente decidiu que ia ser boa tecnicamente, né? E os anos iniciais foram todos pensados em como prosperar para ser uma boa médica. Qual residência eu vou escolher, quais cursos eu vou ter que aprimorar, onde eu vou trabalhar. Muita dedicação, muito cuidado, mas a sensação que fica no dia a dia é que a gente vive no piloto automático, que a gente vive muitas vezes apagando incêndio. Plantões vários que acabam drenando muito a nossa energia, né? Principalmente os noturnos. Uma agenda que não deixa espaço para que a gente consiga pensar, respirar. Ao mesmo tempo, vem final do mês, não sente que ganha compatível com o que entrega. A culpa de querer estar mais tempo para a família, para os filhos, para o marido. Né? Muitas vezes o marido tem a impressão que passa muito mais tempo fora de casa do que o que recebe quando compara. E vem uma frustração interna de que a gente não está sendo valorizada da forma como a gente sabe que merece. E vem essa pergunta fica na cabeça. É isso? É para isso que eu fiz medicina? Vai ser sempre dessa forma? Aquela sensação de enxugar gelo, que a gente não sai do lugar a passos largos. Essa sensação é comum para muitas de nós, ou já foi comum para muitas de nós. E o símbolo aqui representado é exatamente essa roda aqui do hamster, né? Que a gente corre, 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 apaga incêndio, atende vários pacientes, mas não sai do lugar. Uma sensação grande de esforço, mas quando a gente para raciocinar, percebe que não tem tanto movimento real como a gente esperava. E é isso que a gente chama de sobrevivência. Isso não é viver a medicina da forma como a gente esperou, isso é sobreviver à escolha da medicina. E o que a gente quer mostrar para vocês hoje, né? Nós seis aqui, cadê as meninas? Meninas querem se apresentar? Sim, posso começar? Pode, Carol. Oi, olá meninas, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Carolina Santana, sou baiana, sou mãe de dois também, Arthur e Luísa, casada com o Felipe, que também é médico, ortopedista. Moro em Itabuna, Bahia, e venho traçando minha vida pessoal e profissional nessa cidade que também me acolheu. Conheci as meninas quando fiz minha residência em São Paulo, então, né, tenho uma formação, de clínica médica pela Unifesp e de cardiologia e ecocardiografia pela USP, Incó. E atualmente eu encontrei, dentro de tudo aí que Creuza vai falar, mais propósito em minha vida profissional e pessoal. E hoje em dia trabalho, né, consultório particular. Faço exames, ecocardiograma e faço também a parte de docência na faculdade aqui da AFIA, de Itabuna.
Ei, gente, eu sou Gabriela, eu sou mineira, sou de Belo Horizonte, eu me formei aqui e conheci as meninas na residência, né, de arritmia no INCOR, né, que eu fiz cardio no Dante, depois INCOR. Eu também sou casada, tenho um filho de 4 anos, que é o Joaquim, foi um desafio aí, né, grande essa conciliação no início, mas foi o que me impulsionou muito para uma mudança de carreira. Depois que meu filho nasceu, não fazia mais sentido eu ficar 12 horas fora de casa para mim, e aí eu resolvi investir no meu consultório particular, que é onde, né, é o maior fluxo da minha renda, mas eu também gosto muito de docência e pesquisa. E então, hoje em dia eu consigo, né, eu divido os meus horários como professora da UFMG e pesquisadora de eletro, inteligência artificial e no consultório. E muito obrigada e prazer ter vocês. Boa noite, meninas. Eu sou Luciene. Eu também sou mais uma mineira aqui do grupo, mas eu sou uma mineira do interior do interior. Atualmente moro em Itajubá, mas sou de uma cidade bem menorzinha. Conheci as meninas na nossa residência, a Vivi antes na residência de clínica e as outras meninas na residência de cardio, e Gabi depois na arritmia. E sou casada, mulher do Carlos, que é engenheiro, e mãe de um, por enquanto, que é o Rafael. E a gente tem um prazer enorme de estar aqui, de um grupo que é tão coeso, que a gente é tão alinhada para falar e para viver o que a gente conversa aqui. Então, eu acho que é um prazer ter todas vocês aqui para a gente caminhar junto nessas melhoras na qualidade de vida e na trajetória aí da mulher médica. Eu atualmente trabalho no meu consultório também particular, trabalho bastante com arritmia, avaliação eletrônica, que é uma paixão. Cuido de um serviço de arritmia e eletrofisiologia e estimulação, que é referência aqui no sul de Minas. E também sou coordenadora da residência de cardiologia aqui e também dou aula para os alunos da AF aqui em Itajubá. Acho que é esse um resuminho. Boa noite, meninas. Eu sou Maria Antonieta, mas todo mundo Tieta. conhece como Tieta. E eu sou também cardiologista e sou hemodinamicista, né? Fiz residência com essas meninas no INCOR e a gente seguiu junto, né? Com o mesmo, acho que a gente tem realmente a mesma linha de pensamento, né? Eu sou casada com Arthur, que é neurocirurgião, e tenho dois filhos que são minha força motriz. E como as meninas, né, eu, assim, depois de terminar a residência de cardio, hemodinâmica, voltei para Recife, e aí vivia, né, no automático, enfim. Depois que a gente tem filho, aí a gente começa a mudar a nossa rota, eu acho. Então, começa a tentar a dar importância ao que realmente vale a pena, né? Então foi a partir disso que a gente, né, se juntou e tem os mesmos princípios, né? Assim, a gente tem os mesmos objetivos, propósitos. Eu atualmente eu sou hemodinamicista em Recife, também sou cardiologista, também tenho meu consultório particular, faço também cardiologia, né? E fiz meu doutorado, né? Enquanto isso, enquanto estava tendo filho, eu ia e voltava de São Paulo, enfim. Mas aí acabei o ano passado, ano retrasado, e agora estou aqui, trabalhando e fazendo meus projetos juntos com ela. Boa Boa noite. noite. Eu Eu sou sou Viviane Viviane Sabatowski, Sabatowski, mas pode pode me me chamar chamar de de Vivi. Vivi. É, Eu eu sou sou curitibana, curitibana, formada formada em em cardiologia cardiologia pelo pelo INCOR INCOR, e e eu fiz desenhei toda uma tá carreira dando pelo cardiointensivismo. Eu era era cardiointensivista o o tempo tempo todo, todo, mexia mexia só só com com paciente paciente crítico crítico. e E tive tive uma uma grande grande recalcular recalcular de de rota rota depois depois da da maternidade. maternidade. E E hoje em hoje em dia dia eu trabalho trabalho com com insuficiência insuficiência cardíaca, cardíaca, mas mas fora fora do do ambiente ambiente de de UTI. UTI. E E aí eu aí me me apaixonei apaixonei por por estudar estudar não não só só medicina, medicina, mas mas propósito, propósito, porque porque houve houve um um tempo tempo que eu que eu me me desmotivei muito desmotivei na muito na medicina. medicina. Os Os caminhos caminhos que a que a medicina medicina ia, a ia, a maneira maneira como como era era remunerada, remunerada, e, e e estudar estudar isso, isso, encontrar um encontrar um propósito propósito e e ajudar ajudar os os outros outros me me ajudou ajudou a a praticar praticar e e defender a defender a medicina que medicina eu que eu acredito. acredito.
Maravilha. Vivi, acho que o seu estava com microfonia. O meu também tá? Como fosse áudio duplo? Tá não. Tá? Tá, né? Porque eu acho que Tem Vivi algum tava com dois. microfone É, ligado? não. O de Vivi tá ligado. Ah, tá. Todo mundo tá ouvindo? Tá sim. Vamos juntas. Então, foi exatamente dessa nossa junção que surgiu o que a gente quer mostrar aqui hoje para vocês. Logo quando a gente saiu de São Paulo, cada uma voltou para sua cidade, a gente sentiu toda essa sensação que eu conversei com vocês no começo. Como é que a gente passa a luta de sair de casa e ir atrás de uma formação que a gente considera excelente, que foi a que a gente quis ter, de fato. A gente volta para nossas cidades e, de repente, a gente está submetido a um modelo de atendimento. Qual foi o combinado do papai com vocês? Gente, vê Carol, se seu consegue áudio. fechar aqui o áudio. Conseguiu? Acontece, é assim mesmo. Os meus também estão com o papai, com certeza. O papai está com os dois dando O meu banho, o meu terminando o também. banho e vai Vida fazer a real, vida tarefinha do real. papai. É assim mesmo, vamos nós. Família é assim. E aí, gente, o que é que aconteceu? A gente sentiu toda essa frustração e chegou um ponto em que a gente estava tão insatisfeita que a gente chegou, já chega. Isso a gente pensou, não estou seguindo da forma como eu imaginei que eu queria ser. E depois a gente pode até conversar com detalhes o ponto de insatisfação de virada de chave. Como é interessante, né? É muito individual, mas gera a mesma sensação. E a gente começou a mudar a rota. Isso de forma independente, mas sempre juntas, compartilhando as sensações. E a gente começou a perceber que a gente tinha seguido caminhos parecidos para chegar na sensação que a gente tem hoje. Naquela sensação de que a gente consegue equilibrar melhor todos os nossos papéis. E a gente pensou, meninas, a gente precisa replicar isso. Porque a gente chegou a pensar que não era nem medicina o que a gente queria fazer. Mas, na verdade, era um modelo que a gente estava inserida que não estava deixando trazer a nossa essência à tona e trabalhar da forma como a gente sempre gostou de trabalhar. E aí, esse caminho, ele não é fácil. Tá longe de ser um caminho fácil. Mas da forma como a gente estruturou agora, ele já fica um caminho claro. Ele já é um caminho certo. Não vai ter mais todo o alto e baixo, né? E a perda de tempo que a gente foi tendo ao longo da trajetória de forma solta. Esse método foi percorrido por todas, nós seis. Então, é um sistema que vai tirar essa sobrecarga, transformar em propósito. A frustração ela vai embora e vai sendo tomada pela autoridade. E toda aquela sensação de esgotamento vai se transformar no poder de escolha com liberdade. Esse método que a gente criou, a gente deu um nome, nós chamamos de plena. E cada letra representa um mnemônico. O mnemônico, pleno é um mnemônico, e cada letra representa um pilar desse caminho. Deixa eu ver se eu agora consegui passar. Meninas, olha aqui. Os 5 pilares são o P, de performance clínica de alto impacto, o L, de liberdade financeira, o E, de empatia com entrega de valor, o N, de negócio com propósito. É um negócio, a medicina precisa ser vista dessa forma, só que tem nosso propósito, tem nossa alma dentro, o que faz tudo ser muito diferente e único, porque é a nossa energia depositada nele. E o A, que é o autocuidado e a autonomia. Nós vamos começar brevemente entendendo o que é o P de performance clínica. Aqui, quando a gente fala de performance, a gente já está partindo do pressuposto que todas as médicas que estão aqui, elas já têm excelência técnica. Elas sabem que conseguem oferecer o melhor para o paciente. E a gente gosta tanto de trabalhar e gosta tanto de estar com o paciente, a gente vai se sentindo tão bem fazendo o que faz, que a gente pode atender 40, pode pegar mais um plantão, e a gente vai aceitando, porque a gente vai vendo que faz bem, aqui vai dando uma sensação boa e vai virando uma bola de neve. Eu digo que a sensação aqui é a sensação da vela.
né? A gente vai dando oxigênio, que é o trabalho, a gente vai aceitando, a gente vai ali queimando, queimando, só que a gente vai derretendo. E isso é o momento em que a gente tem que perceber a diferença de estar fazendo múltiplas tarefas para fazer o que realmente precisa ser feito. A gente vai e atende todo tipo de problema, mas a gente sabe que tem um que a gente faz melhor. E é isso que a gente quer chamar aqui. Não é volume. Não é volume. É buscar aquilo que a gente faz de melhor e expandir. Performar é aprofundar naquilo que a gente sabe fazer melhor. Eu vou construindo uma expertise única que vai nos transformar numa referência incontestável naquilo que a gente mais gosta de fazer. Eu aprofundo no nicho que eu sou apaixonada. E ali a gente desenvolve um raciocínio clínico que vira autoral, porque junta trabalho, excelência e paixão. A gente sai daquele oceano vermelho de competição por preço que acaba acontecendo e vai atingindo um patamar que eu chamei aqui daquele oceano azul, que a gente se diferencia pela entrega, pelo valor agregado à nossa atuação profissional. Eu não sou mais uma no mercado, eu sou especialista naquilo em que eu me propus a fazer. Isso traz reconhecimento. Nossa agenda vai ficando mais disputada e vem uma autoridade agregada de um valor que já não passa mais a existir concorrência. Entende? O paciente ele vai para você. Ele não está mais enxergando o preço, ele está enxergando o seu valor. Existe uma forma de começar isso. A gente já quer trazer uns insights práticos para que essa aula seja muito proveitosa para vocês, porque eu sei o quanto é difícil separar uma hora da noite para conversar sobre outros temas, né? E para começar, o insight prático que tem que ter aqui é aquilo que você pensa assim: o que é que eu estudaria horas, aquilo que eu trabalharia horas sem ganhar dinheiro? É aquilo que faz nosso coração bater mais rápido. Esse vai ser o ponto de partida. E aí, com essa conexão, a gente aprofunda e traz a autoridade nesse nicho, para performar de forma excepcional. Geralmente, é aquele cenário assim: o que é que eu faço de melhor? O que é que eu vejo mais resultado nos meus pacientes? Qual é aquele local que meus colegas me. Qual é aquele nicho que meus colegas me encaminham? Né, que vai lembrar de você. Larissa, vi esse paciente, mandei para você. Mariana, vi tal paciente, mandei para você. Comece a responder essas três perguntas de forma intencional, que esse nicho chega, junta paixão e crescimento. Esse é o início para o P. O L é de liberdade emocional e financeira, porque a gente vai ver que está tudo ligado. E a gente vai entender que uma pessoa ela não é livre num passe de mágica. A partir de hoje eu decidi ser livre. A gente sabe que está longe de ser assim que funciona. É uma consequência que vem de uma ordem, das escolhas que a gente faz todos os dias. Ordem essa que é financeira, que é na agenda, ao eleger as nossas prioridades. Quando a gente cria essa ordem, a gente ganha o ativo mais precioso de todos, que é escolher. Hoje eu decido com consciência que eu não preciso fazer aquele plantão do final de semana. Já não estava mais me satisfazendo, eu consegui deixar para um colega e eu vi que eu consegui investir o dinheiro que eu ganhava do plantão. Ou eu aprendi a precificar a minha hora de tal maneira que agora aquele dinheiro do plantão que eu fazia para aumentar já não faz tanta diferença. Você deixa de ser uma refém da conta, você vai ser dona da sua decisão. Essa aqui é a nossa promessa do L. Não tem problema fazer plantão, não tem problema ter CLT, não é o problema, não é o vínculo. É exatamente estar ali de forma intencional e opcional. Porque o que a gente vê muitas vezes é: eu vou pegar um plantão, vou pegar outro para pagar tal conta, eu compro isso aqui, aí eu pego outro plantão no domingo, e isso vai te exaurindo de tal maneira, não permite nem pensar, nem vislumbrar uma mudança e te tira da sua casa, te tira da sua família, te tira do seu filho, te tira do seu marido. Então tem que ser algo, sair de casa quando a gente tem uma família, precisa ser muito bem pensado e estruturado. E aqui, o que é que tem? É uma clareza brutal. Aqui a gente pede licença para entrar na planilha, no orçamento. A gente sabe de fato quanto a gente gasta, quanto que entra todo mês, quanto que custa a minha hora. Será que eu precifico de forma correta?
Vamos precisar entender. Porque aí é onde vem a tranquilidade. Eu digo não, porque eu não preciso daquele extra. Eu investi na minha diferenciação, não tenho medo, porque eu sei que eu vou prosperar aqui nesse aspecto. E a gente vai planejando com segurança. Ninguém vai chegar hoje, atendo 100% convênio, pronto, fechei tudo, vou lá sentar na minha cadeira vazia. Não funciona, a gente tem boleto para pagar. Então tem que ter uma transição coordenada. E onde é que a gente vai começar? A gente vai fazer uma análise honesta das nossas finanças, né? Pode envolver planilha, né? Prioridade, pensar o que é essencial, o que não é, o que é urgente, o que não é. Calcular de fato quanto a gente precisa para viver com segurança. E hoje, meninas, agora é a hora de papel e caneta, porque a gente escolheu esse tema aqui para conversar com mais detalhes, para que vocês já percebam por dentro o que é que a gente precisa conversar, o que é que a gente precisa esclarecer. Esse tema foi muito comentado na nossa comunidade, foi um tema muito comentado na nossa primeira turma da mentoria, porque é impressionante a mudança de visão que traz quando a gente sabe o que é que tem que calcular para eu decidir, mas espera aí, minha hora custa quanto? Não, não é só hora, mas é isso que lhe permite entender se sua consulta vai ser de 1 hora e meia, né? Se você está precificando certo aquilo que você pretende executar. Então, aqui a gente vai chamar atenção para a consciência. Se eu não metrifico, eu não tenho clareza. Se eu não tenho clareza, eu não sei para onde é que eu vou. E o lucro, muito menos. Então, alguém quer comentar algo? Podemos seguir. Alguém aqui já sabe precificar? Quer comentar no chat aqui para a gente ver? Alguém já tem assim, não, eu já sei, já sei muito bem como é minha hora. Não, não tô, eu quero realmente isso. O que é que vocês me dizem, meninas? Alguém consegue checar o chat? Segue aí, Creuzinha, a gente vai te falando, se o pessoal comentar. Perfeito, tudo bem. Ó, não saber precificar tem impacto. Não é uma coisa que a gente vai dizer assim, eu não sei, mas tá tudo bem, entra um montante lá na minha conta, entra 10 mil, é o que eu queria mesmo, tá ótimo, eu nem ligo para isso. Não vai dar certo assim. O Vai Cris combinar. falou, média do mercado, preço pela média do mercado. Isso, interessante, gente. Gostei. Nós vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. Importante essa percepção, porque a gente vai exatamente desmistificar alguns erros que são mais comuns. Mas eu vou lhe dizer que a maioria começa assim. A maioria chega e diz: amigo, tá cobrando quanto? Amiga, tá cobrando quanto? Vou começar. Não tem problema começar assim. O problema é se manter assim. Vocês já vão ver por quê. Se eu não precifico, eu fico exausta fisicamente. Você vai ter a mesma sensação que entrega, mesmo que seja no privado. Você entrega, mas não recebe, porque a precificação está inadequada. Emocionalmente exausta. Porque é sempre aquela sensação de satisfação. Meu Deus do céu, eu trabalho, eu faço tudo de bom para meus pacientes, eu me preocupo. Eu quero resolver de forma genuína o problema dele. Não tem paciente que vai sentar aqui na minha cadeira que eu não vou resolver, mas quando chega no final do mês, está ali tudo no limite. Né? Então não cresce. O trabalho não prospera. E ainda vem uma insegurança para cobrar. E a gente cai naquele contexto comum de vou dar um desconto, porque aí o paciente fica. O preço da consulta, a gente tem que entender que ali eu não estou vendo só um número. A gente tem que construir um preço coerente. Coerente com o quê? Com o que eu entrego. Quem mais que você sabe o seu valor? Você. Você sabe a sua capacidade técnica, você sabe o que você é capaz de resolver. Isso está embutido no seu preço. O que é que você entrega? Qual que é o seu propósito? Como que você gosta de atender? Quais que são seus custos? Tudo isso tem que estar bem claro. Precificar é um ato de autocuidado profissional, né? Existe também um cenário da nossa responsabilidade fiscal aqui, entre outros aspectos que a gente precisa entender. Qual que é o mais... Olha aqui quem comentou isso, de acordo com o colega, quem falou. Gente, esse daqui é o erro Falou. mais comum. Verdade. Entrar na guerra de preços e descontos e definir o preço de acordo com o colega. Vocês já vão entender por quê, porque cada um tem seu custo. Não é porque vocês têm a mesma especialidade que vocês vão ter o mesmo custo. Porque se vocês estão em locais diferentes, vocês têm custos fixos diferentes, têm custos variáveis diferentes. Isso precisa estar metrificado. E se a gente não está com essa clareza, a gente vai ceder a pedido de desconto e isso vai ser ruim. Le- Deixa eu Letícia voltar um falou aqui. aqui, Creuzinha, de Ó, dificuldade de dar o preço, principalmente para amigos e família, que às vezes nem cobra. A Mari falou isso, preço verdade, Gabi.
E muita gente fala isso, olha, mas é minha amiga, como é que eu vou fazer? Nossa, meu tio, minha tia. Gente, mas é o seu trabalho, é a sua hora ali fora. Eu entendo que a gente tem essa necessidade de sacerdócio, de não cobrar, mas a gente pode fazer esses papéis em cenários diferentes. A gente vai ver isso, a gente serve ao SUS, né? Eu tenho um vínculo completamente voltado ao SUS. Claro que a gente tem a condição de chegar e dizer assim, eu não vou cobrar desse paciente, tudo bem, mas faça aquilo sabendo que você não está tendo prejuízo. Não tem problema isso. É individual, mas não é aquela coisa, ah, não vou cobrar. Esse também eu não vou, não, não vou, não. Olha, é filho de médico, é colega médico, eu estudei com ele, ah, eu conversei com ele ali no avião, já é meu amigo, não vou. Então tem uma série de coisas que vem passando na nossa cabeça que isso tudo é intrinsecamente a dificuldade de se posicionar. E pode ter certeza que o paciente, quando ele percebe a sua entrega, ele não vai achar caro, pelo contrário, ele vai dizer, valeu a pena, foi barato. Tô com o meu problema resolvido, a doutora bacana, ponta firme, tá aqui resolvido. Esses elementos são os que a gente precisa ter em mente para precificação, tá? Podem anotar esses sete, a gente vai passando um por um e não tem problema interferir para perguntar, porque eu gostaria que vocês saíssem aqui já com essa clareza hoje, a pôr em prática amanhã. E aqui a gente tem essa meta. Aprendeu alguma coisa nova, teve um insight, põe em prática. Depois a gente vai vendo o que acontece, né? Porque a ação é que vai gerando todo o movimento. Custo fixo é um deles. Custo variável é outro. Impostos, não pode esquecer isso, gente. Taxa de cartão. Isso aqui tira nossa lucratividade se não tiver bem aplicado. Tem que fazer isso, essa escolha com consciência. Taxa de cartão pode tranquilamente entrar no custo variável, vocês já vão ver, mas eu decidi colocar separado, porque quando a gente vai planejar abrir um negócio ou decidir em ter uma maquineta, a gente precisa separar um tempo à parte para isso, porque eu vou entrar em contato com essas maquinetas do cartão para elas me passarem essas taxas. Se tem antecipação, se não tem antecipação, quanto que é, se eu dividir uma vez, 3, 6, 10, qual é a diferença? Então, exige um tempo separado para raciocinar. Retrabalho, o que é isso? Gente, são os retornos que a gente faz. Isso aqui precisa estar contado. Não dá para ser aleatório, porque tá aí uma das coisas que reduz também o nosso lucro. Retornos desnecessários. Tem paciente que eu tenho que ver. Eu preciso estar ali presente, eu preciso reavaliar. Entende mais do que. Eu vejo muitas mestres assim, ah, mas está lá no CFM, que é obrigatório, tem que dar um retorno. Mas veja, a gente não vai trabalhar com palco. Não é fingimento. Você tem seu paciente ali na sua mão. Você diz para ele: olha, eu já vi o senhor, eu não preciso ver o senhor aqui de novo. Mas o senhor vai me mandar esses exames, eu vou te ligar para dizer esse resultado. Não precisa estar ali, presencial, pode ser virtual. Ou então você pode dizer, olha, de jeito nenhum, tem paciente que não quer nem voltar mais, doutora, já peça meus exames antes para eu só ir uma vez. Você vai vendo tudo um pouco. E você vai dizer, olha, o caso do senhor eu tenho que ver de novo. Eu preciso reexaminar para ver se a medicação que eu coloquei deu certo. Então, isso pode ser conversado com o paciente. O lucro aqui é você me dizer assim, eu quero, naquele meu negócio ali, ter 10 mil reais de lucro. Um exemplo. E aqui tenho que entender o número de pacientes por mês. Quantas horas eu trabalho por mês naquele local? Quantos pacientes eu atendo? Quantos são de primeira vez? Quantos são pacientes fiéis? Quantos são retorno? Para saber o que é que está entrando de fato. Né? Tem gente que tem diferença da consulta da primeira vez para as consultas subsequentes. O custo fixo, gente, é fácil de entender. Ele está lá, independente de quantas pessoas eu atendo. Não atendi ninguém, ele vai estar lá. Certo? Eu estou pagando lá minha energia, eu estou pagando minha secretária, eu estou pagando minha água, eu estou pagando minha internet, né? Eu estou pagando o marketing que eu decidi já começar antes do que começar a atender. Tudo isso ali é um custo fixo voltado para aquele local, independente da quantidade de pessoas. Tá aqui. Eu gosto de separar em mensal, depois em semestral, depois em anual, porque eles existem. Se a gente coloca só mensais, a gente esquece, por exemplo, dos fixos anuais, por exemplo, a taxa do CRM. Isso tem que estar anotado. Então, já deixei uns exemplos para quem já quiser ir organizando. O aluguel, a luz, a água, condomínio, IPTU, telefone, secretária, marketing. Custos fixos semestrais. É a limpeza, a manutenção do aparelho, a sala que eu tive que detetizar. O custo fixo anual é o CFM, o 13º da secretária, tá certo? Então, se eu quero ver o custo fixo total, eu coloco o mensal. O custo semestral a gente divide por 6
para ele virar o mensal, e o anual divido por 12. E aí eu deixo o fixo ali o do mês, porque fica mais fácil para fazer conta para quem preferir, tá certo? A taxa de sala é para entender, porque é algo muito comum usar de negócio, assim, eu entender minha taxa de sala. Deixa eu dizer uma coisa, eu não estou ali usando nada, eu não estou usando minha sala. Eu trabalho lá tantas horas úteis ali. Meu custo fixo é X. Eu divido por aquelas horas úteis da minha sala, eu vou entender a minha taxa de sala. Então saiba ali, ó, uma horinha ali na sua sala, você tem um custo fixo de R$ 150. Aí você coloca a sua consulta de 150. Você vai lucrar zero. Praticamente vai pagar para trabalhar quando a gente colocar os outros. Certo? Só para lembrar esse detalhe que é interessante porque ajuda a gente a raciocinar de forma mais rápida para tomar algumas decisões. Os custos variáveis, eles vão aumentar de acordo com o volume de atendimento, certo? Tudo. Se eu atendo o paciente, eu tenho lá o cafezinho que aumentou, eu tenho lá minha tâmara que ficou, aumentou, eu tenho meu chá, eu vou ter o meu botox, que eu coloquei várias vezes, né? Tudo isso conta, é variável, ele tem que ser precificado diferente do fixo. Porque aqui é ótimo, eu quero ter mais paciente, tudo bem, tem o preço inerente de ter mais paciente, e eu tenho que ter a ideia disso. Os impostos. Gente, aqui a gente precisa entender, né, brevemente aqui, que a gente vai precisar fazer essa conta dos impostos. Eu tenho um CNPJ, vou fazer o regime da empresa, a pessoa física, a gente tem o imposto de renda, tem o INSS, né, a gente pode descontar por um, pode descontar por outro, isso tem que parar para entender e ver aquilo que encaixa melhor no cenário teu. A taxa de cartão, a taxa média vai variando de 4 a 6%, certo? No cartão. Quando vai parcelar, tem que incluir o custo pelo tempo de recebimento. Isso aqui tem que parar para pedir de todo local que você quiser pesquisar, parar para olhar qual é a taxa. Não dá para ser aleatório. Ah, peguei a maquininha na primeira que eu vi. Pronto, foi isso. Não dá. Ah, mas eu vou dividir logo em 12 vezes porque eu facilito para todo paciente. Calma, veja se isso vai ser compatível de acordo com o que você quer ter. Tá certo? Para lembrar disso aqui. Retrabalho. O que é o retrabalho? É rever o paciente. Por exemplo, eu apliquei um botox. Eu vou ter que ver como ficou o resultado daquele botox. Eu vou ter um retrabalho. Isso tem que estar incluso. Eu apliquei também, novamente, a toxina botulínica. Precisa contabilizar aquela taxa de reaplicação. Eu fiz minha consulta, primeira consulta, e o paciente precisou voltar para eu reavaliar. Veja, o paciente ele não vai pagar aquele retorno, certo? Está incluso na primeira consulta que você colocou. Então, o que é que eu tenho que chamar a atenção aqui? Que você programe quantos por cento de retorno você quer ter. Por exemplo, imagine que você 40% dos seus pacientes retornam e eles não estão sendo contabilizados. Entende que você está atendendo quase metade ali de graça, porque você não está fazendo aquela conta do retrabalho. Se alguém ficar com dúvida, pode perguntar, mas já já vou mostrar um exemplo prático de como é que a gente faz esse retrabalho. Lucro é aquilo que você quer ter ali no seu negócio. É considerado saudável pelo menos um lucro de 30% dentro daquilo que você vai cobrar, certo? Por exemplo, esse Botox eu paguei R$ 150, você precisa cobrar pelo menos 30% em cima daquilo, tá? Mas o lucro vai entrar aqui no exemplo num cenário muito mais prático. Vocês já vão entender o que é que eu tô querendo dizer. Basicamente, você tem que entender quanto que você quer que aquele trabalho te traga de lucro. Então, eu olho, aquele CLT, ele já não tá me fazendo bem. Eu fiquei por um tempo, me ajudou, já fui muito grata, mas agora ele tá desconexo do meu propósito. E para eu largar ele, eu queria ganhar aqui nesse meu negócio privado R$ 6.000. A gente vai ver como essa conta vai ser feita. Então, gente, veja só, para eu conseguir ter quanto vale a minha hora, eu vou juntar o que eu tenho de custo fixo com o que eu tenho de custo variável, o que eu gastei de imposto, a minha taxa do cartão, quanto que eu quero de lucro e quanto que eu separei de retrabalho. Eu vou dar um exemplo. Essa médica disse assim: eu peguei um período privado para trabalhar uma vez só por semana. Ela tem um CLT e ela está recolhendo todo o imposto pelo CLT e o INSS pelo CLT. Então, ela tenha 5 horas por semana, 4 vezes no mês. Então, de horas úteis ali para ela, hora trabalhada, seriam 20 horas. Certo?
Ela disse assim que estava cobrando R$ 350 na consulta e a consulta durava 1 hora. Qual foi a resposta dela quando eu perguntei como chegou nesse preço? Ela disse: não, eu vi o que é que o mercado estava sendo feito, o que é que estava sendo cobrado, comecei, foi o que eu cobrei, não sabia fazer conta mesmo, tinha meu CLT que estava ali me sustentando e eu decidi fazer essa transição dessa maneira. Tudo bem, não vejo problema, desde que a gente calcule se isso está adequado. Se esse meu trabalho aqui me der um lucro de R$ 6.000, eu vou ficar tranquila para fazer as mudanças que eu quero. Assim ela disse. Aí eu, tá bom, então vamos ver quanto você teve de receita. Receita foi tudo aquilo que entrou naquele mês. Quanto entrou na conta daquele vínculo de trabalho? 7.000. Aí pode pensar, então já tá bom, porque eu queria 6, eu ganhei 7. Só que o problema é que esse 7 aqui, ele não tá líquido, né? Totalmente bruto. Olha o tanto de coisa que a gente ainda tem para tirar dele. Ela tinha um custo fixo de 1.500. Ela tinha que pagar para aquela empresa lá 1.500. Se variasse o paciente, entrava um custo variável de R$ 300 que ela teve naquele cenário. Isso a gente está vendo dentro de um total de um mês. É como se a gente estivesse fazendo a avaliação dela um mês depois que ela começou a trabalhar. Porque é assim que a gente vai começar a ter essa clareza. E aí o regime dela, do PJ dela, era 10% do regime simples. Então ela pegou 10% desses 7.000, deu 700 de imposto. A taxa de cartão foi R$ 350. Foi 5% daquilo ali que entrou. Aceitável. Retrabalho. Ela teve 20% de retrabalho. Como é que é isso, esse retrabalho? Ela observou dentro do mês dela quantas horas ficaram bloqueadas para retorno. Porque ali, embora ela estivesse presente e produzindo, ela não ganhou. Então ela contou, olha aqui, 4 horas que o paciente ficou aqui comigo e ele não me pagou nada porque foi retorno, certo? Já vamos ver onde é que vai entrar isso aí. E o valor, aí vejo como que ela definiu o valor da hora. Eu somei 1.500 do gasto fixo, 300 do gasto variável, 700 do imposto, 350 da taxa de cartão com o que eu quero ter de lucro. Isso dá R$ 8.850. Certo? Para ela ter esses 6.000 de lucro, ela teria que ter entrado R$ 8.850. E aí, como é que eu vou saber qual que deveria ser o valor da minha hora? Eu vou dividir pelas horas úteis, que não são as 20 trabalhadas, porque ela trabalhou 4 de graça. Então, eu vou dividir aqui por 16. R$ 553. Então, aqui a gente chega à conclusão que aquela hora dela tá barata. E ela, para ter esse lucro, não tem condição de manter aquele valor de consulta de R$ 350. Por que que eu calculo aqui pela hora, gente? Para dar liberdade. Porque, veja, Lu pode ter a consulta dela de 1 hora. Eu posso ter a minha consulta de 1 hora e meia. Gabi pode ter a consulta dela de 2 horas. O que importa é que eu entenda o valor da minha hora. Se eu sei que eu quero ter aquele lucro e minha hora é R$ 553, a minha consulta de 2 horas vai ter que ser o dobro disso. Então a gente ganha liberdade de raciocínio quando eu sei a minha hora. Tá certo? Alguma dúvida aqui, gente? Meninas estão no chat. Vocês me passam se alguém precisar resolver alguma dúvida aqui, Pode deixar. Pode Só a ok? falar. Mariana comentou, né? A taxa de Pois cartão não. pode ser repassada ao paciente. Correto. Perfeito. Correto. Geralmente a gente faz isso, tá? Para garantir a lucratividade, mas você já está contando isso sabendo qual é a sua taxa de cartão. Tá certo? Tá correto. Geralmente a gente dá um desconto, a gente paga, olha, minha consulta ela é 2 vezes de R$ 350. Ou à vista 668. Então ali eu já estou fazendo esse embutido para eu conseguir cobrar com clareza qual é o valor da minha consulta à vista. Ficou claro, Mariana? E isso tem que estar na cabeça, tá correta. Isso pode ser repassado? Pode. Quanto que eu vou repassar? Importante isso. Aí você vai entender como que é a sua maquinetinha de cobra para conseguir repassar com segurança. Gente, precificar é valorizar-se. Preço comunica posicionamento. É embutido. Se você tem segurança para dar seu preço, conversando com quem for, você está se posicionando porque você sabe a entrega que você faz. E o posicionamento vai te diferenciar o que é caro do que tem valor. Né? O paciente, quando enxerga nosso valor, ele não está preocupado com o preço, porque ele sabe que ele vai resolver, a gente vai resolver o problema que ele precisa resolver.
O paciente ele não vai pagar só pelo nosso tempo, né? Ele está pagando por tudo, pela nossa experiência, pela nossa entrega, pela nossa expertise, né? E isso vai ficando muito claro à medida que a gente vai praticando, de tal maneira que a gente nem cogita dar desconto, porque a gente já sabe que é aquele preço, está tudo tão organizado, a precificação, que não faz sentido dar desconto. E aqui eu deixo, meninas, o nosso lembrete de que você merece. Isso tem que estar muito claro para a gente. O preço da consulta é um reflexo da clareza que você tem sobre o valor que entrega. Você entende seus números, o medo de cobrar dá lugar à serenidade de cobrar certo. Essa que é a grande questão. Sai aquela sensação, ai meu Deus, tô sendo mesquinha, o paciente vai pensar que eu sou mercenária. Ele não vai pensar isso. Ele já passou com outros médicos, ele vai passar com você, ele vai entender o seu valor. A médica plena, ela não define valor pelo que os outros cobram, ela define pelo que entrega, pelo que ela sustenta e pelo que ela sabe que merece. É a nossa mensagem para vocês, e isso a gente já tem internalizado com muita clareza. E a gente quer que essa mentalidade mude para todas vocês que estão aqui hoje. Meninas, continuando o nosso mnemônico. O L, essa foi a nossa entrega do L, da liberdade, para já começar a pôr em prática amanhã. E qualquer dúvida já pode conversar com a gente na comunidade. Eu quero ver todo mundo dizendo qual que é o valor da sua hora amanhã, hein? Para ver se está precificando certo, se já aumentou, né? Amanhã já vai ter, ó, já aumentei o valor da minha consulta, estava precificando errado. É isso que eu quero ver. O terceiro pilar é o E, de empatia com entrega de valor. O médico, ele se preocupa com a dor do outro. O médico, de verdade, ele preocupa com a dor do outro, ele preocupa em resolver o problema do outro, né? E isso vai sendo valorizado em todas as etapas do contato com o paciente. E o mais importante aqui, o paciente, ele não vai estar lá porque a gente sabe, por nossos certificados ali nas nossas costas, né? Ou por aquela vaidade intelectual que muitos exigem fazer. Não é isso, ele vai voltar pela forma como a gente o fez sentir. É isso que vai fazer o paciente voltar. Entregar valor é desenhar intencionalmente cada ponto da jornada do paciente, é mentalizar isso e ter essa preocupação de fazer bem feito. Desde aquele primeiro oi, gostaria de marcar uma consulta no WhatsApp, até o pós-consulta. O primeiro contato é entender como é que foi para ele agendar. E isso, gente, aqui não tem outro jeito se não for ficar vidrada no WhatsApp web da secretária, né? E quem tá no momento, eu chamo do eu presa, né? Que ainda não vai ter a secretária, todo mundo passa por isso, eu passei e aprendi muita coisa, não tem problema algum, mas com o crescimento isso vai ficando inviável, a gente precisa delegar para uma pessoa de confiança e bem treinada, porque muitas vezes a nossa secretária é o primeiro contato com o paciente. Então, a gente vai ter que saber como ele agenda, como é a informação que ele está recebendo, como é que ele está sendo acolhido. Aí vem a consulta, aí é com a gente, né? Nosso ambiente, o que é que nosso ambiente comunica, nossa postura, nossa vestimenta, né? A parte sensorial. Mais importante de tudo, a escutativa, presença, clareza no que se explica. E o pós-consulta, né? É importante que a gente resuma para o paciente, até muitas vezes, na maioria das vezes, por escrito, principalmente se ele não tiver um acompanhante, o que é que a gente decidiu naquela consulta. Entrega para ele e ele já mostra, olha aqui, tá todo o planejamento. Como que tá o follow-up, né, com uma semana? Como é que tá o senhor? Tá tudo bem? Melhorou dos sintomas? 15 dias, o senhor já conseguiu marcar os exames que eu pedi? Estou aguardando a resposta. E todo o material de apoio para ele entender o planejamento e a doença que ele tem. Quando esses pontos ficam todos orquestrados, né, a gente transforma consultas, né, em parceria de saúde. A gente vai sendo ali de médico para paciente na mesma linha horizontal, não existe mais aquela verticalização. Nós somos parceiros na busca ativa do resultado daquele paciente. E aqui como é que a gente começa esse E? De forma prática, né, considerando em que a gente já tem nossa empatia nata, né, de preocupação, de ser boa médica, de entregar valor, a gente vai mapear todo esse caminho que a gente conversou aqui. A gente vai programar e entender, né, como é que está o pré, como é que está a consulta, né, estratégias para que a consulta consiga, que a gente consiga na consulta agregar maior valor. Isso pode envolver técnicas de entrevista motivacional, de terapia cognitivo-comportamental, de mudança do estilo de vida, a depender daquilo que a gente queira trabalhar com aquele paciente, né? A gente que trabalha muito com doenças crônicas, não tem outro caminho que não seja envolver
a terapia cognitivo-comportamental para gerar a mudança do paciente, a gente vai trabalhar isso também. Porque esses pequenos detalhes, eles vão criando a percepção de valor do paciente. Né? Ele vai dizer, olha, esse médico se preocupa de fato. Não é aquela consulta que você finge que prescreve, o paciente finge que faz, o resultado não acontece, eu me sinto ruim, o paciente pior ainda. Não, aqui é o contrário, é a autoeficácia. Eu sei resgatar do paciente a motivação para a mudança. Ele me responde agindo, fazendo o hábito, dando resultado. Eu tomo de volta o quê? Aquela sensação de autoeficácia. Consegui. E o paciente também. É isso que a gente vai trabalhar aqui. O quarto pilar é o negócio com propósito. Gente, o local que a gente trabalha não é só um local de trabalho. Ele tem que estender a nossa identidade. Né? Quem está ali naquela cadeira é uma pessoa que importa muito para o ambiente. Quando o negócio ele reflete o que a gente é, a venda vai deixar de ser um peso, vai se tornar só um serviço. Né? Concordância, a concorrência vai ficar irrelevante. A gente vai introduzir aqui uma mentalidade voltada para vender. Alguém quer falar? Eu escutei o microfone. Sigo? Ok. Aqui é um chamado para mudança de mentalidade, para a gente enxergar a nossa medicina como um negócio. É girar a mentalidade para entender que a gente é sim vendedor. A gente está o tempo inteiro se vendendo. O tempo inteiro. Para o paciente, para os colegas de trabalho, para todo mundo. E a gente precisa aprender isso aqui. Porque a gente tem a ideia daquela mentalidade de venda chata, de uma pessoa pentelha o tempo inteiro no nosso pé, que é isso, que é aquilo, uma coisa que não faz o menor sentido. Aqui não. A gente sabe entregar o valor. Eu sei do resultado que eu ofereço, por que que eu vou deixar de vender aquela minha consulta ou o plano de acompanhamento para o paciente? Se eu sei que eu entrego o resultado dele, por que que eu vou privar o paciente de ter isso? Entende como muda o jeito de pensar? E a gente vai se soltando daqueles pensamentos sabotadores, das amarras iniciais que a gente vai tendo, né? E nossa geração tem muito isso. A medicina para a gente foi sempre vista como um sacerdócio. Esse é o momento de quebrar isso. A gente vai fazer essa interseção, gente, do propósito. Eu não sei se vocês já ouviram essa frase, eu acho que foi do dono do Google. Ele disse assim: não há paixão que se sustente sem remuneração. A gente pode ser Mas eu acho apaixonado o que que é for pela nossa importante. medicina, mas a gente precisa. Tem um áudio vazando. Gente, quem pode fechar para mim, por favor? Obrigada. E aí é aqui o momento de juntar a nossa paixão clínica com aquela minha voz única, que é a minha expertise, a minha performance, e eu posso ter aquele meu olhar para a necessidade do mercado. Se eu consigo unir essas três coisas, é garantia de sucesso. Esses círculos alinhados aqui é posicionamento poderoso, autêntico e com sucesso. Tá, muito bonito, mas vamos lá, como é que a gente começa esse negócio? Primeiro de tudo, a gente tem que entender o que é que a gente é apaixonado. A gente precisa entender que tudo é muito uma jornada de autoconhecimento. É por dentro a transformação para expandir. O que é a minha paixão de fato? Aquilo que eu me vejo fazendo bem, aquilo que eu dou mais resultado, que meus colegas me encaminham, que meus colegas dizem, meu Deus do céu, como você tem paciência para tratar isso? Aquele paciente ficou ótimo. É observar, gente, de forma intencional isso. Às vezes a gente já faz e não percebe. Quem é meu paciente ideal? A gente pode botar na nossa cabeça quem é esse paciente que a gente quer, porque é ele que a gente vai saber dar mais resultado. E a partir do momento que eu decido isso, eu penso qual é a dor que ele tem, que eu preciso resolver. E como que eu vou comunicar tudo isso da minha forma, do meu jeito de ser, né? Que é a nossa identidade, é o que a gente tem para oferecer de melhor, nossa autenticidade. E aí, a interseção dessas respostas, você já sabe como se posicionar. Na mentoria, a gente vai desenvolver essa comunicação de posicionamento com clareza. Nesse pilar, todas nós passamos por esse questionamento interno para ter a clareza do que eu defendo. É importante isso. E o último pilar, que não é o menos importante, pelo contrário, ele está ali na base da pirâmide, é o nosso autocuidado. Porque se nós não estivermos bem, seja do ponto de vista físico, seja do ponto de vista emocional, o restante vai ruir. Então a gente precisa de fato se cuidar e ser exemplo. Né? A gente se cuida, cuida da gente, cuida da família, depois cuida do trabalho. A máxima aqui no nosso grupo é: médica, você é o seu principal ativo.
Se você quebra, tudo para. Então aqui a gente não tá falando só aquele dia do spa, mas a gente tá falando daquelas pequenas escolhas que a gente faz diariamente, né? Saúde mental é isso. É estar ali consciente, presente, atenção plena nas decisões, para que a gente consiga manter o nosso negócio, a nossa família de forma sustentável. É garantir que a médica que cuida ali daquele pessoal todo dia também vai estar inteira. Eu não posso estar cuidando despedaçada. Esse é o chamado nosso aqui. Então, quem que a gente quer que esteja no comando? É a médica reativa, né, que tá ali com a amígdala cerebral super ativada, agenda lotada, apagando incêndio todo dia, energia drenada pelo sistema que a gente mesmo não está se posicionando para gerenciar, sentindo culpa porque descansa. Quem aqui já sentiu culpa? Eu sentia culpa demais porque eu descansava, era uma sensação horrível de que estava perdendo tempo, gente, que loucura. É preciso trabalhar isso internamente, demanda tempo, demanda estrutura. Ah, mas é mais fácil. Não é não. Não é não. É algo ativo de todo dia. É acordar todo dia de manhã e seguir, pôr em prática a saúde física e emocional para estar inteira para o paciente. A gente quer deixar no comando a médica soberana, a dona do seu tempo, que age com estratégia. A energia ali, blindada, focada, com minha oração, com minha meditação, com a minha yoga, com meu pilates, com minha musculação individual. Cada um vai achar o seu sossego. Descansar para performar. O descanso, ele é fundamental. É isso que a gente tem que entender aqui. Aqui, como é que a gente começa? Né? A gente sempre diz, olha, a gente tem que ter o nosso ritual próprio. É o ritual da manhã, o ritual matinal, o ritual noturno. Pode ser os 15 minutos da manhã, um treino, hobby, né? E o que é importante é a constância. A gente não negocia uma cirurgia do paciente, a gente não negocia a consulta. Por que que eu vou negociar a minha? Né? É um compromisso com nós mesmos. E aí a gente começa, se eu não acredito em mim para fazer a minha constância, como é que eu vou ter crença para fazer o restante que eu quero fazer na minha profissão? Então, primeiro de tudo é cumprir o compromisso que eu faço comigo mesma. E aí, esse é exatamente o plano de ação. Passar por todos esses pilares com métricas definidas. Algumas a gente vai sentindo ao longo do caminho que elas não são metrificáveis, mas elas são extremamente sensíveis. E outras a gente consegue pôr em número, porque afinal de contas é o que a gente quer, entender se está prosperando nesse caminho. E esse, gente, tudo que a gente apresentou aqui, com todos esses insights inicial, é o mapa exato que vai te tirar do ponto A, da insatisfação, da sobrecarga, da exaustão, para o ponto B, da liberdade, do propósito, da dona do seu tempo, né? Da soberana, daquela médica soberana e não mais a médica reativa. É exatamente isso aqui que a gente trabalha, que a gente acredita e que a gente percorreu, né? Somos as 6 provas sociais disso. O ponto A é o diagnóstico, e a gente vai ter que fazer tudo isso junto. Como é que tá a agenda? Eu estou desorganizada financeiramente? Eu consigo melhorar isso aqui? Eu tenho que trabalhar a minha invisibilidade, tenho que trabalhar a minha exaustão emocional. A gente entende primeiro onde está, tá? Sem vergonha, com total sinceridade, para a gente saber mesmo qual é a realidade atual e onde eu quero chegar. Essa clareza é fundamental. E onde que a gente vai chegar? Nossa visão do futuro. Ah, eu quero ser uma autoridade na minha área. Seja autoridade real, seja autoridade virtual, né? A gente vai decidindo aos poucos. E hoje, praticamente, a gente tem que ser as duas coisas, né? E muitas de nós, às vezes, não é ainda uma autoridade virtual, porque já é uma autoridade real e acaba tendo vergonha da exposição, né? Para se tornar uma autoridade virtual. Mas não tem outro caminho. A gente vai trabalhar isso, né? É um dos pontos chaves, é exatamente esse treinamento das redes sociais. A liberdade da agenda. Você vai definir seus horários. Você define quantas horas você quer trabalhar. Você vai ter paciente para trabalhar 3 horas, 4 horas, 8 horas. Isso você vai definir sozinha, com sua finança organizada e o que você quer cumprir de compromisso com a sua família. E a realização, que é o reencontro daquele amor da medicina que a gente teve desde lá o começo, né? E o consultório refletindo essa essência, nossa vida, com um propósito bem ajustado. Parece sonho, mas é, na verdade, uma escolha e é uma meta. É o ponto B. É o que a gente quer trazer para o ponto B. A gente precisa admitir, sem sombra de dúvida, isso tem que ser metrificado. E aqui eu deixei algumas métricas que a gente usa para tentar entender como que está a parte financeira, como é que vai estar a marca, isso já dentro do negócio com propósito. Aqui eu trouxe algumas métricas do autocuidado, que é que a gente vai precisar entender no começo e no final.
Né? Isso, olha, isso é tão importante, gente. A presença na qualidade das relações é tão difícil de metrificar, mas é possível de sentir e treinar, né? E sustentar ao longo dos dias, que é o mais importante. O que é que a gente quer, pessoal? Por que que a gente convidou vocês aqui? O que é que a gente quer falar hoje? Qual é a mensagem que a gente quer passar? Qual o convite que a gente quer fazer? É exatamente mostrar essa oportunidade que a gente está trazendo hoje de ser guias para vocês. Porque o mapa já tem, a gente já abriu. O mapa já está aberto, com todos os insights iniciais em cada pilar, a precificação já para começar por em prática amanhã. Mas isso seria apenas um mapa. A gente quer oferecer o guia. Por quê? Porque você pode conseguir isso sozinha. Só que você vai gastar o ativo mais precioso, que é o tempo. Porque o caminho, se a gente não tem uma sequência e uma meta, ele é de alto e baixo. O que a gente quer oferecer é esse guia que te traz um caminho que não é fácil, mas é certo e acelerado, que é a nossa mentoria plena. Essa é a nossa segunda turma e a gente organizou essa segunda turma em 6 meses, porque a nossa primeira turma foi em 3 meses. Conseguimos ver mudanças sensíveis, mas com 6 meses a clareza do ponto B é maior. Então a gente decidiu que 6 meses seria o ideal para a nossa segunda turma, para a gente conseguir todos os resultados em todos os pilares e já ver metas realmente metrificáveis. Como é que funciona, gente? Aqui não é um curso, tá? A gente até tem aulas gravadas, isso existe, mas não é a pessoa entra lá só, vê o que tem de aula e tá tudo resolvido. Não é isso que a gente quer entregar. A gente quer acompanhar o caminho de vocês. Cada uma tem uma expertise maior em um dos pilares. E o que a gente quer oferecer para vocês é a expertise das 6 juntas, certo? Como que a gente propôs essa organização? O nosso encontro, ele é semanal. O horário inicial foi às terças-feiras. Isso a gente pode rever junto para a próxima turma, mas a gente definiu inicialmente às terças-feiras, às 21 horas. É em grupo, todo mundo junto, ao vivo, câmera ligada, aprendizado alto, sabe? A energia bem alta, todo mundo se vendo, com estratégia já programada para cada encontro, né? Hot Seats, vocês vão ver como é que funciona na prática, é bem legal. Vamos ter as sessões individuais, porque aí a gente precisa traçar metas individuais, né? O grupo entra para a ambiência. Vocês vão ver que o poder do grupo de estar todo mundo junto, querendo o mesmo objetivo, como os insights eles vêm mais acelerados. Isso é que é a potência do grupo. Uma comunidade exclusiva. A gente tem a comunidade plena, que é uma comunidade gratuita, né? Que a gente está lá para compartilhar todos esses insights. Mas na comunidade da mentoria, isso vai ser melhor organizado, muito melhor estruturado. A gente tem já uns acervos de ferramentas prontos que a gente vai deixar já disponíveis para vocês. Templates de consulta, a nossa organização dos planos de acompanhamento, as planilhas, se quiserem, contratos, sublocação, contrato para o paciente, para o plano de acompanhamento, os scripts da secretária, o treinamento da secretária, né? Protocolos já muito bem estruturados que estão ali prontos para aplicar. O que a gente quer é ação. A gente quer esse contato bilateral. A gente com toda energia para mostrar o caminho para fazer dar certo. E vocês, né, com aquela humildade para aprender, a empolgação para executar. É tudo que a gente quer. Aqui são 6 meses de transformação. A gente separou por pilares, tá? Mas, maioria das vezes, a gente vai trabalhar tudo junto. Tudo ao mesmo tempo. Claro que pode ter alguém que precise mais de uma coisa ou outra e a gente reestrutura junto. Mas aqui a gente vai começar o primeiro mês com um diagnóstico, né? Aquele raio-x, clareza total, brutal. Quanto ganha, quanto quer ganhar, o que é que quer sair, o que é que quer ficar, onde quer chegar. É isso. Todas vão se posicionar. Qual o seu nicho, o que é que faz de melhor e vão para cima. Ter nosso público, ter nossa autoridade, nosso posicionamento com clareza. Toda a estruturação financeira, a estrutura da experiência do paciente, que é aquela pré-consulta e pós-consulta dentro do pilar N,
trabalho de captação e marketing, como que eu trabalho captação, como que eu trabalho fidelização. Captar é uma coisa, fidelizar é outra, são técnicas diferentes. Eu não vou transicionar para privado agora, eu quero ficar no convênio aos pouquinhos. Vamos ver quais são as estratégias para a gente fazer essa transição de forma segura e controlada. E gestão em escala, né? Tudo que a gente. Aqui já é um processo assim de escalar, né? Já é um pouco depois. Tem gente que pode estar num ponto já mais superior, de repente ali no consultório com fase 2 e queira ir para fase 3. Também dá certo. Mas a maioria está no ponto A ainda. E a gente vai montar essa estrutura inicial para depois chegar na expansão, que é na escala, né? Que é quando o consultório escala de fato, que é fase 3, fase 4. Qual que vai ser o verdadeiro investimento, né? A pergunta que não quer calar. Quanto é que vai custar tudo isso, pelo amor de Deus, né? 6 mulheres aqui querendo falar conosco, dando um acompanhamento individual, ajustando todas nossas nossos pilares juntas, com um plano de ação bem estruturado para chegar num cenário melhor do que eu estou agora. Né? O que é que a gente chama atenção aqui? Pensem o quanto de tempo vai ser economizado por seguir já um caminho que já foi traçado e que já é certo e que já deu resultado. O tempo Gosto é de... muito, mas acho difícil que elas estejam melhor do que eu. Pode perguntar. Eu não entendi a pergunta. Não, acho que só vazou, Ah, Creuzinha. foi um áudio que vazou, tá certo, gente, desculpa. Creuzinha, Pois não. sua câmera Sim. tá fechando Falhou? aqui pra mim. Veja aí se falhou. Peraí, vou ver agora. Só um minuto. Voltou? Estão me vendo, gente? Não, eu não. E agora? Tá vendo? Não, amiga. E Aí agora? agora. Perfeito. Dá para seguir assim? Vamos lá. Gente, o que é que a gente está pensando em fazer aqui? Vocês vão ver que a gente não vai conseguir ter uma turma imensa. Não é esse o objetivo, tá? A gente precisa blindar a nossa comunidade, a gente precisa blindar o nosso ambiente, porque a gente quer todo mundo pensando igual para prosperar junto. Então, vocês vão ver que a gente vai colocar aqui para vocês um link para preencher um formulário, e assim que preencher esse formulário, a gente vai entrar em contato para conversar, para dizer se realmente faz sentido, se tá tudo certo, tá? A gente preza demais por isso, pela energia do grupo. Tem que estar comprometido para fazer acontecer. Não adianta só assistir aula, não adianta. E o mapa até a gente já deixou aqui mastigado. O que a gente pede é ação bilateral, porque a gente vai com toda a nossa ação, todo o nosso empenho para dar certo. E a gente precisa dessa ação de vocês. E como que a comunidade é blindada, né? A gente tem que se escolher, é mútuo, né? Isso aqui eu já conversei. E a jornada começa agora. Não, quero que vocês pensem o que vocês querem daqui para frente e se fizer sentido para vocês o que a gente está apresentando aqui, vem ser plena aqui com a gente. Me contem, é o momento para tirar dúvida, é agora, para já tomar a decisão de forma mais clara. Queremos vocês conosco, né? O que a gente quer é ser mentora de vocês aqui. E decidir já é o primeiro passo para a transformação, né? Toda transformação tem que ter um começo. Tem um sim, né? Tem medo, claro, mas tem um sim. Vamos lá? Dúvidas, dúvidas? Eu vou deixar um tempinho aberto, porque como a gente combinou que ia ser no horário, eu quero ficar aqui disponível para que vocês perguntem tudo. O que é que vocês estão pensando? O que é que vocês acharam do preço? Formas de pagamento que seja facilitado, né? A gente pode discutir tudo isso junto. Esse daqui, gente, não é link para pagar, é o formulário da inscrição. É esse QR Code, dá direto no nosso formulário. A gente vai ver a inscrição, vocês vão responder o que a gente está perguntando e vamos ligar para vocês. E aí eu quero que vocês disponibilizem um tempinho para a gente para conversar sobre isso. A gente dando sim, aí a gente depois manda o link de pagamento para começar a nossa turma agora em fevereiro.
Vê se vocês conseguem ver o QR Code se eu parar de compartilhar. Porque eu queria passar para ver o chat aqui para eu ajudar mais. Ok. Já parei de compartilhar. Esse QR Code, meninas, a gente consegue botar no chat também? Ou o link, ou o link, Já coloquei no pode chat. ser que fique mais fácil. Eu coloquei no chat. Gente, eu só queria, a gente já pediu licença, só mostrar um vídeo de uma mentorada nossa, né, até estar presente, né, que é uma prova, né, do que a gente já fez, para vocês verem, né, qual que foi a opinião dela. É importante, perfeito. Aí eu O que tenho que é parar ser de uma médica compartilhar, clínica? né, É Gabi? ter equilíbrio. É ter equilíbrio entre uma rotina de carreira médica e a rotina de autocuidado, que todas nós médicas precisamos ter. Então, a mentoria das médicas 360, para mim, foi como estar sem enxergar bem a minha carreira, porque eu estava com o óculos ali mal posicionado e, de repente, dar uma limpada nesse óculos e conseguir enxergar. Por que eu estou dizendo isso? Porque após a mentoria eu consegui enxergar possibilidades e até definir melhor onde eu deveria estar pondo a minha energia, o meu foco profissional e pessoal, e sem deixar de abrir mão do que é importante para o meu autocuidado e para as minhas escolhas e para o meu futuro. Então, é basicamente isso, é alcançar um equilíbrio ou encontrar um caminho para um equilíbrio entre a vida profissional, a carreira médica e a vida pessoal com o autocuidado. Então, Adorei. agradecer aí, né, essa nossa mentorada Com maravilhosa. certeza. Fatinha, Ela está obrigada, aqui querida. e, né, para mostrar para vocês, né, isso. E também estamos à disposição no nosso privado, né, gente? Quem vocês têm mais contato, se quiserem fazer, né, alguma dúvida, né? A gente vai lá. Quem ainda não está na comunidade, por favor, entre e vamos juntas, né? Nosso objetivo é crescimento, porque no topo não tem concorrência, né? Então, a gente quer que nós mulheres tenhamos mais força, mais participação, mais tudo né, para a gente poder ser valorizada da forma que a gente merece e de fato, né, né, poder, né, orientar, né, continuar fazendo todas as nossas funções, né, não nos perder como mulher, né, manter a nossa força e ser médica é uma parte disso. Perfeito, olha. Marina aqui tá falando. Estão conseguindo ver? Perguntou, Mariana falou da taxa do cartão. Marina, sou mentorada, continuarei. Sou fã dessas mentoras. E nós, fã, fã sua. É. Nós somos sua fã. Quem mais aqui, gente? Carol, gostou da aula? Fico feliz, Carol. Obrigada. E amanhã já vamos pôr em prática essa precificação, hein? Ação. E na comunidade, se sobrar dúvida, pode ir na comunidade, pode ir no pessoal. Érica agradeceu o convite. A mentoria faz todo sentido. Estou envolvida com outros projetos pessoais e profissionais. Não consegue dedicar agora. Perfeito. Temos vários meses para frente. Vamos firme. O que precisar ajuda, né? Se esses projetos nos envolver, tiver sentido com o que a gente está falando aqui, não hesitem em nos chamar, viu? De verdade. Veja um grupo forte, coeso e comprometido com a ética e com a verdade. Muito obrigada. Perfeito. É isso mesmo, meninas. Isso mesmo, né? O sucesso do paciente, ele vem primeiro do que o nosso. E o que a mentoria faz é fortalecer isso aqui. Não tem como a gente ter satisfação na nossa profissão se o nosso paciente não estiver satisfeito e com resultado. Isso é a base, né? Com certeza, tem que ter ética. Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma dúvida? Alguém ficou a dúvida em algum pilar? Tá com dúvida, queria ver uma forma mais prática, alguma métrica? Me contem, esse é o momento. Se disser não, tô inibida, fala no privado, não tem problema.
Não tem problema. Vocês têm nosso contato, na comunidade tem um contato de todas nós. Meninas, Próxima oportunidade, contamos com Érica. Combinadíssimo. Obrigada pela presença, viu? De verdade. Obrigada mesmo. Érica foi presente, ligou câmera, participou o tempo inteiro. Obrigada. Muito obrigada, gente. Meninas, obrigada pela participação. Como todos falaram aí, Creuzinha falou, Gabi, Tieta, Vivi, Lu, a gente está à disposição. Estamos lá na comunidade e às vezes, se for alguma dúvida que queira mandar no pessoal, todas nós não nos incomodamos quanto a isso, muito pelo contrário, porque como Creuzinha falou, né? O ambiente importa e tudo isso que a gente está construindo é de uma riqueza assim sem tamanho. Então, assim, poder dar uma orientação para uma colega e ver que ela vai melhorar ali, né? O seu dia a dia é algo muito gratificante. Se vocês tiverem, inclusive, alguma outra colega que não esteve presente aqui hoje, não pôde, né, por diversos motivos não está presente, não pôde estar presente aqui hoje, mas que vocês achem que faz sentido para ela, pode também passar nosso contato que a gente pode estar conversando e se a gente sentir que pode estar ajudando essa pessoa, com toda certeza a gente vai estar presente de corpo e alma. Mas Combinado. isso é importante, né? Sinalizar que a gente também tem, né, que sentir que é o momento da pessoa para estar com a gente, que é nosso momento para estar com a pessoa para poder fluir da maneira perfeita. E aí, importantíssimo, e é isso que a gente quer aqui no ambiente, é que a primeira premissa é ser médica de verdade. Então, sendo médica de verdade, vem com a gente. Com certeza. A gente pode até disponibilizar a aula, tá, meninas? Se vocês tiverem alguém assim, algumas já entraram até em contato com a gente, pedindo desculpa. Hoje tem algumas sociedades, né, que tá fazendo post, no estado de Pernambuco tá assim, que não conseguiu estar presente. Então a gente disponibiliza sim a aula. O que a gente não vai conseguir é garantir o preço que a gente fez aqui, tá certo? Isso não dá, mas a aula, sim, a gente consegue disponibilizar para tentar deixar mais clareza, porque a pessoa tem que sentir, né, a energia da gente, se é isso mesmo que ela quer, isso é importante. Então, a gente consegue disponibilizar sim, tá bom? Larissa, parabéns pelo trabalho, obrigada, Larissa. Obrigada, obrigada. Isso, e para divulgar, com certeza. Podemos disponibilizar para divulgar também, sem sombra de dúvida, é importante. Muito obrigada, gente. Obrigada, Beijo. Boa amiga. noite, boa Boa noite, boa noite. noite. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau, gente. Obrigada, Catarina. Boa noite.